Virando o Jogo. Oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Banco Bom não tira seu sono, faz você sonhar. Com o consignado Banrisul, as taxas são reduzidas, o crédito é imediato e as prestações descontadas diretamente em folha. Tudo para você realizar a viagem dos seus sonhos, renovar a sua casa com parcelas e prazos que cabem no bolso ou trocar de carro sem burocracia. Você tem um sonho? Procure uma agência do Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Muito boa tarde, estamos começando o Virando o Jogo ao vivo pela RDC TV. Você sabe que você pode nos acompanhar aí de diversas maneiras, entre as quais através das plataformas digitais. Se você quiser nos acompanhar pelo site rdctv.com.br, você coloca a barra ao vivo e você acessa diretamente o player do nosso site com a programação real time da RDC. Se você optar pelas redes sociais, estamos com live de todos os programas no Facebook, começando pelo Twitter. No Twitter, no YouTube e também no Facebook. Ao vivo, todos os programas, você tem a oportunidade, inclusive pelo Facebook, de interagir conosco, mandando aí as suas mensagens. Lembrando sempre que para qualquer uma das redes sociais, RDC TV Digital, e você vai estar conectado conosco. Se você quiser saber um pouco mais dos bastidores aqui da RDC, você tem a possibilidade através do nosso Instagram, @RDCTV Digital, e você vai saber um pouco mais do que acontece aqui na RDC TV. E também tem o nosso WhatsApp para você participar conosco, mandar os seus questionamentos para o programa. RDC TV tem o WhatsApp 998 15 99 90. 998 15 99 90 é o número do nosso WhatsApp. Hoje estamos aqui na bancada com Daniel Oliveira, Pedro Oliveira, a família Oliveira assumindo aqui. Opa! Aqui é a tabelinha. Se é Oliveira é bom. Muito bom. Daniel e Pedro, Otávio Hoffmann, que foi o nosso observador avançado ontem à noite na Arena, para o jogo em que o Peru, normalmente comia o Peru foi que comeu o Chile, hein? E Diogo Rossi com um layout novo, até não reconhecia, rapaz. Né? Eu não reconheci. Chegou e disse, esse cara é parecido com o Diogo Rossi, né? Que está ali, inclusive, o Diogo, controlando, monitorando o nosso WhatsApp. Mas eu quero de imediato já colocar a reportagem do Guilherme Paz, que é justamente a respeito da vitória ontem do Peru 3-0, já podemos dizer goleada, né? O Chile, atual bicampeão da Copa América, foi defenestrado, não foi nem eliminado, foi defenestrado, jogado pela janela com os 3-0 aplicados aí pela equipe do Peru, Peru comandado pelo centroavante Paolo Guerreiro. Vamos à reportagem do Guilherme Paz. A Copa América em Porto Alegre chegou ao fim. Tchau, Messi, tchau, Messi, tchau, tchau, tchau. Os argentinos estão chorando porque essa Copa eu vou ganhar. Foram 5 jogos na capital gaúcha. Os melhores jogadores do mundo passaram pela arena, vestindo as cores da Venezuela, Japão, Uruguai, Catar, Argentina, Peru, Chile, Paraguai e Brasil. A festa foi grande, em apenas algumas partidas. No primeiro jogo, Venezuela e Peru, apenas 13 mil torcedores, para um estádio que tem capacidade de 60 mil. Já nos demais confrontos, o número de pagantes superou a marca de 30 mil torcedores. Mas em nenhum teve lotação máxima. Para os proprietários de bares da região externa, o movimento foi positivo. Superou muito mesmo. Muito além do que a gente imaginava até. Também a segurança, limpeza, é outro departamento. É de 10-0 do nosso futebol aqui. Mas o grande destaque, o grande espetáculo mesmo, foi dentro de campo na noite de ontem. Chile e Peru, pela semifinal da competição. El grupo, la unión, y bueno, se tiene que mantener así de esa misma manera. Y nada, se nos viene un partido durísimo contra Brasil, pero es una final y se tiene que jugar como una final. Para muitos uma surpresa. Para Paolo Guerreiro, apenas a consequência do trabalho.
nos trazamos este objetivo, que se venía la Copa América y era llegar hasta las últimas instancias. Lo hemos conseguido, por eso me siento feliz. Pero todavía falta un partido en el cual queremos hacer historia y bueno, va a ser una, como dije, va a ser una final y se tiene que afrontar como una final. Peru 3-0 no Chile e classificado para a grande decisão no próximo domingo contra o Brasil. Bom, não sei se vocês concordam, quero saber a opinião de vocês, já posso antecipar a minha, mas essa Copa América já tem um grande vitorioso, que é justamente esse que deu a entrevista, o Paulo Guerreiro. Sem dúvida. Paulo Guerreiro, né, pela liderança que tem, ele é um ídolo extraordinário no Peru. A gente aqui não tem a dimensão do que é a idolatria. Quem teve a oportunidade já de ir até o Peru, nessas Libertadores da América, enfim, ou em outras oportunidades eliminatórias, tem a noção do que representa o Paulo Guerreiro como ídolo, como esportista para o povo peruano. E me parece que pelo fato de ter levado, ou o Peru ter chegado com ele, mas a liderança dele me parece que foi fundamental para isso, ele é um grande vitorioso já nessa Copa América. Basta ver a recuperação que ele deu ao Inter, né? O fato de ter colocado o Internacional num outro patamar desde a entrada do Guerreiro. E realmente é um jogador que vem chamando a atenção na Copa América, nenhuma surpresa, né? Porque é um excelente jogador e não basta estar líder, né? É preciso ser líder, né? E ele sabe exercer a liderança técnica e a liderança, né, de comando realmente das ações do time no campo, né? Ganha na experiência o Peru e chega muito na final por ele, não tenho a menor dúvida. Eu acho interessante de assistir uma coisa que o Odair fala muito, de que o Inter com o Guerreiro ganhou uma referência não só como centroavante, aquele cara que cabeceia, mas sim um cara que sai da grande área e consegue deixar os seus adversários em boas condições para fazer o gol. E ontem ele fez muito isso, ele deu, acredito que uns 3 ou 4 passes para o Cueva, para outros jogadores ficarem na cara do gol e fazer o gol. Até poderia ter sido muito mais, quem assistiu o jogo viu que o Peru poderia ter ganho de 4, 5-0. Não ganhou, obviamente, porque no momento que fez os 2-0, se recuou, porque aquilo ali estava tranquilo para eles. Mas o Guerreiro, ele tem essa liderança, e ele faz muito o que ele faz no Inter. Na seleção peruana ele faz o que ele faz no Inter, que ele volta muito para receber essa bola e deixa os seus companheiros na cara do gol. Eu diria até que, antes do Otávio do jogo, do que disse o Pedro, não fez mais porque ainda falta individualmente qualidade para a equipe peruana. Sim. Falta em valores individuais alguma. O Otávio estava lá ao vivo ontem. Estava lá passando um frio danado na arena e foram 29 mil pagantes. Eu vi muita gente na internet vendendo ingresso, enfim, porque aquilo, né, você compra ingresso teoricamente para ver Argentina e Uruguai, que era uma semifinal que poderia acontecer, e chega aqui tem Peru e Chile, muita gente acabou abrindo mão de ir ao jogo. Mas eu fiz questão de ir porque eu sabia que se eu não fosse ia ser um jogo legal de assistir, eu ia ter deixado de ir ao estádio. Então valeu muito a pena. E o Peru que começou muito bem no jogo. Os 20 minutos, 30 minutos do primeiro tempo, só deu o Peru. O Chile não conseguia atacar o Sanches, muito abaixo, o Vargas muito abaixo. O Vidal e o Arangues tentando arrumar alguma forma de controlar o jogo, mas sem conseguir. E o Peru chegando, tentando, teve bola na trave, teve muito volume. E até que conseguiu ganhar o jogo, fez os gols, merecidamente, envolveu o Chile completamente. Então foi muito merecido. Sobre o Guerreiro, ele é um jogador muito diferenciado tecnicamente e de posicionamento, né? A gente tem muito aquela coisa de o centroavante, o lançamento para frente, para ele dividir a bola e a segunda bola ficar para o Peru. Ele, nessa primeira bola, ele já tenta dar um direcionamento para a jogada, seja deslocando o zagueiro e tentando dominar a bola muitas vezes, ao invés de só cabecear, enfim. E ele é um jogador que se posiciona muito bem. No primeiro gol do Peru, ele está com 3 marcadores em cima dele, né? E às costas o Edson Flores sozinho, que acabou fazendo gol. Então, um jogador muito importante, vai preocupar bastante a zaga brasileira, eu acho. Eu vejo assim, na verdade, eu sou um pouco mais chato e cético.
Eu acho que, na verdade, nós temos grandes perdedores nessa Copa América, né? Por isso que a gente consegue exaltar coisas tão específicas, como o Peru, como o Paulo Guerreiro, como uma grande atuação do Uruguai contra o Equador. Mas se a gente computar o macro da competição, ela é mais cheia de perdedores do que propriamente de vencedores. Né? Inclusive de quem pode ser o campeão, né? Exato. Inclusive de quem pode ser o campeão. No caso da seleção brasileira, pode ser campeã da Copa América jogando um futebol ruim, né? Ontem eu ainda comentava sobre isso com a minha namorada e meu primo, que foram comigo ver o jogo, como essa Copa América esteve abaixo e como todas as seleções que a gente colocava como favoritas, elas acabaram decepcionando de alguma forma. Foi a Copa América da decepção, porque o Uruguai acabou perdendo para o Peru, o Chile fez uma partida ridícula ontem perdendo, a gente teve a Argentina que também jogando muito mal, perdeu de 2-0 para o Brasil, a Colômbia que fez uma campanha invicta na primeira fase caindo, o Brasil que empatou com a Venezuela, enfim... todas as grandes seleções acabaram decepcionando. O próprio Peru, que não fez uma primeira fase muito boa, passou em terceira, se não me engano. Isso. E acabou chegando numa semifinal. Então, tomou 5-0 para o Brasil e está na final para jogar contra o Brasil. Querendo ou não, a Copa América também, ela caminhou, perdão pela redundância, mas caminhou no caminho que o Tite gosta, né? Do pragmatismo, do futebol mais tranquilo, daquele que não sofre. Porque o Brasil não sofreu em nenhum momento nessa competição. Qual foi o grande jogo que o Brasil sofreu, assim? Contra a Argentina, talvez, um pouquinho de sofrimento. Contra a Argentina, teve bola na trave. A Argentina, sim, mas o Brasil à frente do placar a maior parte do jogo, então é o jeito que o Tite gosta. Então, por isso que eu acho assim, ó, essa competição, ela nos mostrou mais o baixo nível técnico do futebol sul-americano, propriamente dito, do que qualquer outra coisa. Eu, claro, comemoro muito o fato do Peru ter chegado na final, especialmente pelo Paulo Guerreiro. Acho que a gente tem uma proximidade com ele agora que é inegável, né, por estar no Internacional, por ser o jogador do Inter, mas fora isso, a seleção chilena acabou, né? Ela acabou, porque era a grande chance dela conquistar o tricampeonato e agora não tem como renovar, porque ela não tem renovação. Essa transição do Chile vai ser uma coisa complicada. Vai ser muito difícil. Tem o Pulgar, como é? Pulgar 25 e o Maripan 24. Que é o zagueiro e o primeiro volante. Que podem representar alguma base ali para começar. É muito pouco, né? É pouco, exatamente. Muito pouco. Eu tinha uma expectativa nessa Copa América na seleção da Colômbia. Também. Mas a Colômbia é sempre aquilo, né? Parece que vai. É o time do é uma seleção perdedora, né? Por mais que jogue bem, ela, no momento que precisa, acaba o dia que tiver uma geração vencedora, conseguir conquistar um título, talvez mude um pouco seu patamar, né? Porque se cria uma enorme expectativa, porque é uma seleção que joga um futebol alegre, né? Joga um futebol de movimentação, tem muito, claro, da parte tática, mas tem da capacidade individual dos jogadores. Né? Mas realmente, outra vez, as duas que eu apostei, eu me dei mal, apostei Uruguai e Colômbia. Né? E aí me decepcionei realmente, porque eu não... Até quando eu participei aqui, acho que foi na semana passada, né, Rogério? Eu disse, olha, o jogo contra o Paraguai não é jogo jogado, eu não acredito muito na seleção brasileira. É a favorita a seleção, mas... o Paraguai, de repente, entendeu a forma de jogar, a Venezuela entendeu a forma de enfrentar a seleção brasileira, a Argentina, no começo do jogo, estava entendendo quando começou marcando, depois avançou o time, se meteu de pato a ganso e se complicou. Né? O Paraguai foi o time que mais deu problema para o Brasil, acredito eu, na Copa América. Né? Mas aí é que está, aí vem o fundamento, por eu ter dito no início do programa, que para mim o Paulo Guerreiro é o grande vitorioso dessa Copa América, independente do resultado final. Por quê? Como eu sou um cara que eu gosto de equipe, eu gosto de trabalho em conjunto. Para mim, as individualidades, elas têm que estar inseridas num contexto de equipe. Exatamente. Não só para a equipe crescer, mas porque as individualidades crescem também se o conjunto de equipe se fizer presente. Então esse é o meu conceito. E o que eu vi justamente na seleção peruana, o que eu não vi no Chile, não vi na própria Argentina e ainda não vejo no Brasil. É justamente você ter o trabalho em função do conjunto. O Paulo Guerreiro, indiscutivelmente, é a grande referência técnica, como disse o Pedro, não apenas o centroavante de ficar, mas o centroavante que tem uma movimentação, e ontem ele mostrou isso à exaustão, sendo um jogador nos deslocamentos e servindo os outros, fazendo a jogada. Ou seja, é uma individualidade técnica superior, sem dúvida alguma,
mas o que acontece? Trabalha para a equipe, existe um conjunto. O Gareca, que eu confesso, me surpreende, porque conhecia o Gareca da passagem pelo Palmeiras, que não tinha sido boa. Que não representa muito da carreira dele como treinador. Pois é, treinador, mas é o que ficou mais próximo, claro, pelo menos para a gente, claro. para mim. Né? Mas um trabalho de equipe exemplar do Peru, impressionante. Eu fiquei realmente impressionado. E depois o seguinte, não era apenas joga com a bola, não, jogando sem a bola, um sentido de marcação, de dedicação. E o envolvimento do Guerreiro no momento em que ele abria a mão de fazer coisas proativas para ele, para que o time pudesse jogar. No segundo tempo, quando ainda está 2-0, ele pega uma bola na ponta esquerda e ele tem tudo para partir para cima. Só que ele está sozinho, ele sabe que sozinho seria mais difícil, mas também ele teria qualidade para tal. Ele espera, tabela, procura o espaço. Por isso que eu vejo o copo meio cheio. Eu sempre sou meio vazio. Sabe? Não meio vazio, eu vejo o copo meio cheio. Mesmo que a gente tenha decepções aí nessa Copa América, mas alguns exemplos, esse exemplo positivo da seleção peruana... Mas eu vejo uma coisa, desculpa, Otávio. Eu vejo que tanto o Chile quanto o Uruguai deram um ensinamento para o Brasil para a final, que basta o Brasil apreendê-lo. Não é nem aprender, tem que apreendê-lo para jogar, que é justamente não ser soberbo. Tanto o Chile quanto o Uruguai pensaram que a qualquer momento poderiam vencer, porque realmente eram mais time, tinham melhores jogadores, mas não é assim que funciona. Na hora que a bola rola é diferente, né? E o Peru aprendeu também, né? Claro. 5-0 o Peru aprendeu. Ele melhorou nos 2 jogos seguintes. Sim, é um time diferente, mas eu tenho uma dúvida de como esse time é diferente do jogo contra o Brasil. Porque o Peru é um time que marca muito alto, marca lá em cima. Com o Guerreiro, Cueva e esses jogadores, eles marcam a saída de bola do outro time. Mas foi assim também que tomou 5-0 para o Brasil. Foi assim que eles chegaram, passaram pelo Uruguai e passaram pelo Chile. Mas o adversário na final agora é o Brasil. E assim perdeu de 5-0 para o Brasil. Então é um time diferente, mas eu não sei até que ponto. Mas vamos lembrar, antes de ter acontecido aquelas incidências específicas dos 2 primeiros gols do Brasil, né, o jogo não estava barbada para a seleção brasileira. Pois é. Lembra? Aquele início de jogo com o Peru era um jogo que estava... Mas é que a gente brinca, né? É o 360, né? 360 vai para o mesmo lugar, né? Mas é o 360 da seleção chilena, da seleção peruana, né? Aquele jogo contra o Brasil. Porque o Galesse, o goleiro, que não é um bom goleiro, ele não é um goleiro espetacular. Mas também não é aquela ruindade que foi contra o Brasil. Exatamente. Jogou bem ontem. Só que ontem ele jogou bem contra o Uruguai, ele também tinha jogado bem. Confiança, né? Pega confiança. Mas ele conseguiu, é difícil um cara que vai ao fundo como ele foi e consegue se recuperar dentro da mesma competição. Mas aí vem a questão de liderança e aí volta a importância de você ter um ídolo que trabalha pelo coletivo. É isso aí. Ontem, durante o jogo, eu conseguia ver como o Peru estava preparado e bem treinado, porque eu assisti o jogo da geral ali, de trás do gol. Não estou acostumado a assistir, é estranho, você não tem uma noção de profundidade muito clara, enfim. Mas aí, quando o Peru deu a bola para o Chile e o Chile vinha atacar com os seus 11 jogadores praticamente, o Peru ele não recuava, ele manteve a linha de zaga à frente da área. Então o Chile ficou com um espaço de, 20 metros, 25 metros para trabalhar a bola. E ali ele não conseguia, ele só conseguia pelos lados. Aí cruzando bola na área, o Chile não tinha nenhum centroavante, botou depois no final, mas não tinha nenhum jogador alto, então o Peru conseguiu tranquilidade para se defender. Essa substituição, estava falando, o Rueda é o quê? A nacionalidade? Colombiano. Colombiano, por isso não chega. E o Gareca é o quê? Argentino. Então é outro tipo de conduta, né? Mas essa substituição que o Rueda fez, que o Otávio disse agora, ele colocou um centroavante grandalhão 45, ele colocou no fim do segundo tempo. 40 minutos, acho. Mas ele tirou no intervalo, ele tira um meia de marcação para colocar o número 9. O 9 entrou depois. O 9 entrou. Não, o Castilho entrou. Exato, mas é que entrou um atacante ainda no intervalo. Não vou conseguir me lembrar o nome agora. Tudo bem.
Mas aí... Mas depois ele foi pro tudo ou nada, né? Sim, mas quando ele põe o Castilho, ele tira o zagueiro, né? Não, e ele tira o Mandiopan, esse, como é que é o nome? O Maripan. Eu até estava assistindo o jogo e eu até brinquei com a minha mãe, é o nome do supermercado. Mas, e é bom jogador esse 1,90m, mas não é pela estatura, mas ele é firme como zagueiro e sabe sair jogando também o Maripan. Tá? Mas o que eu digo é o seguinte... Tá faltando 10 minutos, tu não conseguiu entrar, tu já viu que o goleiro adversário tá de aniversário, tá? Porque ele estava acima do que ele produz. Todo o Peru estava acima da média. Não, tudo bem, mas aí quando tu vê uma situação dessas, o que tu faz? Tu já tem o teu zagueiro de 1,90m que virou centroavante. Tá? Tu não vai tirar o teu zagueiro de 1,90m, rapaz. Tu tira o teu zagueiro que tem 1,5m. E aí ficou... Mas aí o que é? O zagueiro de 1,5m é o dono do time, né? É o capitão, né? Esse é o problema. E aí ficou todo um time baixo, porque era o Vidal na área tentando cabecear, que é baixo e estava cansado. O Alexis Sanches. O Vargas, que é baixinho. O Vargas ainda... Não, o pênalti... Bom, vem cá, é um capítulo à parte. É um capítulo à parte. Agora, errou um gol cara a cara com o goleiro. Quando estava 2-0 ainda, ali era uma sobrevida para o Chile. E ele vai, o jogador do Peru até tenta fazer a falta, mas o Vargas não consegue fazer nada. Isso mostra quanto o Chile estava perdido e se atrapalhou, porque naquele lance, se o Vargas sofre a falta, porque ele sofreu a falta, ele venceu, se ele cai ali, em primeiro lugar... É a expulsão do zagueiro do Peru. Era o Cueva? Era o Cueva. O Cueva já tinha... O Cueva, ele estaria... Já tinha o amarelo? Não, ele estaria fora da final, porque ele estava pendurado. Se ele faz aquela falta ali, ele... Mas como era uma situação clara e manifesta de gol, ele ia ser expulso do zagueiro. Né? E poderia ali já fazer o primeiro gol. Não, ele tenta vencer o lance, vence. Bate mal pra cá. Bate mal, o goleiro do Peru faz a defesa e aí o Chile todo vai em cima para reclamar a falta. E pede o VAR, que não faz nenhum sentido. Nenhum sentido. E o pênalti? Não tem como tu dar duas vezes a vantagem para um time, né? O cara, ele recebeu a vantagem, chutou, errou, e daí voltaria e daria uma falta. É inviável, né? Agora tem uma outra coisa. Não, e o pênalti? Não, o pênalti não existe, né? O que passa na cabeça, tá? Pelo menos um gol de honra fazer. E detalhe, poderia ter empatado com o Paulo Guerreiro ali. Mas foi por isso que ele quis bater. Porque o Arangues pega a bola, aí olha pro Vidal, o Vidal vem e enquanto... Aí que tá, o Arangues foi bem na minha frente o pênalti, foi muito claro. E o Arangues tinha muita certeza do pênalti. Quando o árbitro vai no VAR, o Chile já pega a bola e põe na marca do pênalti já. E o Vidal tá ali para bater. E aí, nesse meio tempo, o Vargas pede para bater, o Vidal abre mão, provavelmente por causa dessa artilharia. Vamos lá. E aí, mas aí faz o gol, né? Mas nós já vimos isso aqui. Não, mas é muita soberba. Já aquela cavadinha aqui, é muita soberba. Mas aí é que eu digo, o que passa na cabeça do indivíduo para fazer... Eu, como treinador, eu teria seríssimos problemas. Seríssimos problemas. Eu tiraria o Vargas na hora. Não, ali ele decretou, acho que o fim dele na hora da coletiva. Terminou o jogo. Não, e na hora da coletiva, por que tu tirou o Vargas? Não, vai brincar com a camisa do clube. Um desrespeito que não tem cabimento. Tá de brincadeira. Detalhe que eu vejo vejo uma falta de profissionalismo. Agora eu vejo se a gente vai avançar para a final, né, pensar nela, agora tem um detalhe, né? A gente estava falando sobre aprender com os outros adversários que enfrentaram o Peru e foram soberbos. Eu começo a me preocupar com a seleção brasileira, não é nem pela soberba da nossa equipe, daqui a pouco que pode, né, aparecer nos jogadores inconscientemente, mas tem um detalhe, né? Eu fico pensando como é que fica a cabeça de cada um daqueles jogadores que, querendo ou não, eles se envolvem no projeto, de alguma maneira. Cada um do seu jeito, eu acho que se envolve. Fica pensando assim, que o Tite pode deixar a seleção depois do Tite. Vamos falar nisso em seguidinho aí, porque é uma notícia que surgiu assim, eu diria extemporaneamente, porque não tinha nada a respeito desse assunto e daqui a pouco alguém no centro do país resolve levantar essa situação. O Sérgio Luiz Ritt Moreira está dizendo aqui, a Nájila fez um baita favor para o futebol. Ia ser pior com o Neymar. E claro que ele está falando em tom de brincadeira. Mas talvez a seleção brasileira vencendo essa Copa América sem a presença do Neymar possa voltar àquilo que teve logo quando o Tite assumiu e que o próprio Neymar, que talvez agora voltando para o Barcelona, volte a ter aquele contexto, porque a seleção, o Neymar foi muito mais equipe do que individual
naquele primeiro momento quando o Tite assumiu. E tu me deu mais um gancho para o futuro do programa, Rogério. Eu explicarei por que a volta do Neymar para o Barcelona pode levar o Everton para a Europa. Tá bom, vamos lá. Vamos falar sobre isso também. Um abraço para o Paulo Andrade, que está nos acompanhando lá em Floripa, em Florianópolis. Lembrando sempre que tem, em setembro, dia 14, lá no Aimoré, o Grenal Beneficente. O Sérgio Luiz Rite Moreira, já falei, está em Caçador nos acompanhando. O Rafael Silveira está conosco aqui, está assistindo pelo Facebook. É isso aí, Rafael, depois eu falo sobre esse assunto. O Felipe Augusto Maranguelo, Diogo Raiz, manga curta nessa friaca. Tá me dando frio só de olhar o Diogo, Rogério. Ei? Tá me dando frio só de olhar. Só de olhar o Diogo. Não, eu vou te dizer. Eu fico sentado aqui, se vocês me vissem de pé, eu sabia por que eu não sinto frio. Como é que é? Porque eu fico sentado aqui, se eu fico de pé, eles sabem por que eu não sinto frio. Né? Não, mas está com uma boa manta. É isso? Exatamente. Tá bom. O Pablo também, Detânico, deve ser Detânico o sobrenome dele aqui, tá? Nos acompanhando pelo Facebook. Alexandre Furtado dos Santos, que vergonha essa arena, não chegava o gramado, agora nem banheiro tinha. Esse também é outro capítulo que a gente tem que falar, né? Porque mais do que nunca me parece que esse episódio da Copa América mostra que o Grêmio tem que comprar de uma vez a operação da arena. E que tem que fazer essa aquisição. O Romildo falou que não vai acontecer em 2019. Não, tudo bem, mas segundo semestre agora de 2019, passa rápido, mas tem que assumir, porque a Arena é a OAS, não tem dinheiro, tá? Nesse rolo todo da Lava Jato, não tem grana, não investe no gramado, agora deixa acontecer um problema desse de faltar água no banheiro. Que vexame. É uma vergonha, né? Que vexame. Virou uma várzea, né? Virou uma várzea. E o problema é o seguinte, todo né? respeito. O Grêmio, inegavelmente, fica atrelado ao nome da OAS, porque fez o contrato certa feita. Então ninguém vai lembrar no futuro que o gramado da Arena era uma porcaria porque a OAS não tinha dinheiro. Ninguém vai lembrar que os banheiros não funcionavam numa semifinal de Copa América porque a OAS não tem dinheiro. Ninguém se importa o Grêmio. Que gere o estádio. É o Grêmio. Os caras dizem, aqui é o estádio do Grêmio, né? Por isso que tem que assumir de uma vez. Tá escrito na fachada da Arena, tá escrito lá, Arena do Grêmio. Arena do Grêmio. O Márcio Souza diz aqui, Paolo Guerreiro de Outro Mundo. Deixa eu ver quem mais aqui. Nosso querido amigo e colega Darcy Rodrigues de Melo Filho. Comebol ou comitê local pagou os fiscais dos jogos? Abraço e bom programa para os meninos. Meninos são vocês. Tu já pega meninos, Daniel? Não, eu tô quase no sub-50. Eu não sei, alguém tem essa informação dos fiscais dos jogos aí? Não tem. Eu acredito que ele se refere da declaração do Messi, né, de que o Brasil controla tudo. Acredito que seja mais uma brincadeira do que, de fato, uma pergunta. Acredito que tenha sido a Conmebol que tenha pago, isso sai de tudo da Conmebol. Que o comitê ele é terceirizado só, né? Só para centralizar, mas pertence à Conmebol. Você sabe que essa declaração do Messi ela é interessante, né? A atitude. Óbvio que eu vou reprovar a declaração. Agora, se fosse o contrário, o que a gente falaria? Sim, claro. Mas... É que nem o dirigente com erro de arbitragem. Quando é a favor, deixa assim. Quando é contra... O Márcio Souza está aqui. E aí, Daniel? Grande abraço. Valeu, um abração. E dá-lhe Rádio Grenal, aí é para o Diogo. Um abraço. O João Kontrinski, escutando a voz Daniel Oliveira no Eixo garoto. Monumental em Brasília. Opa, que legal. Grande abraço, João Kontrinski, né? Lá em Brasília nos acompanhando. Alexandre Furtado dos Santos, goleiro do Peru, pegou muito, realmente. Como é o nome do goleiro do Peru mesmo? Pedro Galhesse, nome de craque. Galhesse, né? Pedro Galhesse. Aí só para ficar na área dos goleiros, já o goleiro do Chile, o que ele fez no segundo gol do Peru, pelo amor de Deus. Lamentável. E joga na Europa, né? O Arias... Não, acho que Racing. É do Racing. É goleiro do Argentina, goleiro do Racing. O que era argentino. O que era titular da seleção, Bravo, né? Que se envolveu na polêmica. Que se envolveu numa polêmica de que a mulher dele postou uma foto de
de que alguns jogadores não se comprometeram nas eliminatórias para a Copa do Mundo, de que o Vidal, alguns outros jogadores teriam saído. Mas é curioso isso, né? Porque a mulher do Bravo fala isso, o Vargas é o principal jogador que foi colocado em pauta como esse atleta, o atleta que levou tudo adiante, e os jogadores pediram o retorno do Vargas. O do Bravo não, mas o do Vargas sim. Os jogadores até questionaram, falaram para o Rueda de que se o Bravo fosse convocado, eles não jogariam. É isso aí, pois é, então é o apoio a um e a outro não. Lembrando, né, o Arturo Vidal, chileno, né, o passado dele é bem complexo, complexo, né? A dona Maria Eloy Machado, Pedro, sempre assistindo, batendo o ponto. Um abraço a toda a bancada, vamos torcer juntos para o nosso Brasil. E abraço para o Pedro, né? Claro. Um beijo para minha avó, então. A Nilson Pisolato, Daniel Oliveira, maior narrador. Opa, espalha que ele serve. Não, mas é o maior ou é o melhor? Não, acho que o maior eu tô com 1,78, acho que não seria. Muito bom. Olha aqui, pessoal, continuem com a gente, é rapidinho. Só quero lembrar para vocês, especialmente para aqueles que são clientes Banrisul, que o Banrisul Digital é um aplicativo completo para simplificar a sua vida com toda a segurança, que só o cliente Banrisul tem. Então, se você não é cliente Banrisul, tem que ser cliente Banrisul. Se você já é cliente Banrisul, não está usando o Banrisul Digital, tem que baixar o aplicativo e utilizar o Banrisul Digital, porque o Banrisul Digital é clique e simplifique. Vamos à mensagem do Zafari e a gente volta em seguida para já projetar um pouco aí da grande final do próximo domingo. Passe no Zafari, final de semana chegando aí, é bom dar uma passada lá no Zafari. Aliás, todo dia é bom a gente dar uma passada no Zafari. O Douglas César está dizendo aqui, coitado do Peru, nessa final é de 3 para cima. Será? É muita confiança. Será? Né? Agora, eu quero dizer uma coisa. Tem que aprender com os resultados na Copa América. Agora, eu quero dizer uma coisa, o Everton, Cebolinha, ele também, é aquilo que eu disse ontem aqui, ele está num nível técnico muito alto. Talvez ele não seja o melhor jogador para aquela função ali para a seleção brasileira e talvez ele não consiga em outras oportunidades voltar a estar na seleção brasileira. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, ele tem também uma coisa que só os bons jogadores têm, que é sorte. Né? Quando sorte. Que quando tudo indicava que ele podia perder a posição de titular, o William está fora da final. Machucou. Mas eu vou te dizer, se perdesse a posição só pelo primeiro tempo, de um jogo onde ninguém jogou com ele... Não, eu acho que ele não merece perder. Mas o Tite que é o nosso treinador, né? Poderia perder, sim. Mas poderia. Mas o Tite não garantiu que ele continuaria como titular, mesmo depois do jogo? Mas o Tite garantiu tantas coisas ali depois. Eu ainda quero acreditar. Garantiu que ficaria, que gostaria de ficar um ciclo de 4 anos na seleção também e talvez não fique. Eu gosto muito do futebol do Everton. Eu já disse isso aqui várias vezes e disse antes que eu procuraria uma estrutura da seleção brasileira para dar espaço para o Everton, porque é um jogador agudo e o Everton é um jogador que tanto ele pode fazer a jogada pelo flanco e servir os companheiros, quanto ele é um jogador que puxa para dentro, conclui, como já fez vários gols, é um jogador que infiltra e na época que... Talvez a melhor época de exemplo disso foi quando o Jael fazia a parede para ele. Né? Quantos gols o Everton fez de dentro da área na cara do goleiro. E é um jogador que alterna, ele pode também puxar para o lado direito durante o jogo. Então, para mim, é um jogador que tem todas essas virtudes, essas valências, ele é um jogador que tem que ser aproveitado no seu melhor potencial. E é o que eu não vejo na seleção brasileira. A seleção brasileira não... E a gente sabe, claro, são muitos jogadores atuando na Europa, primadonas e tal, não vão privilegiar o Everton.
É que talvez... Vamos privilegiar o Everton, porque pelo menos eu vejo, embora o Brasil tenha conquistado medalha olímpica, aquela história toda, eu vejo essa seleção uma seleção sem personalidade. Jogadores que ganharam em seus clubes, mas não têm a personalidade para a seleção. Tá? Não se pensa na seleção. Um clube, por exemplo, eu tenho certeza que não seria importante hoje para o Everton, seria o Barcelona. Ele não vai receber bola do Felipe Coutinho. Não recebia na seleção, não vai receber no lá. Barcelona. Né? Então, até o cara começar a se enturmar, porque começou a aparecer como diferente, os caras já começam a olhar de outra forma. Até porque também teve um exagero em torno do Everton. Não é substituto do Neymar em hipótese alguma. Né? O produto seleção brasileira tentou se tratar e se engolir goela abaixo o Everton como o novo substituto do Neymar. Né? Mas, enfim... A questão da postura dessa geração aí, de alguns jogadores da seleção brasileira, eu abomino. Como havia sido feito com o Gabriel Jesus. Quando ele surgiu no Palmeiras, existia toda aquela conversa em torno dele, de que ele seria o novo Neymar, melhor até do que o Neymar, e a gente viu que não se provou. O Everton foi substituído no intervalo porque é o Everton. Só porque é o Everton. Também concordo com isso. Senão não sairia. Mesmo mal, jogaria. O Felipe Coutinho, que jogou mal as outras partidas, não era substituído. Então, é esse. O Everton, ele vai precisar ir para a Europa, estraçalhar e jogar. Não precisa... Vamos pegar, o Gabriel Jesus está estraçalhando lá no City? Não está estraçalhando no City. Mas o Gabriel Jesus, a gente até questiona a convocação, né? Eu, por exemplo, eu questiono. Bem, aí você pega o próprio Richarlison, que foi bem na seleção e tal, estava estraçalhando? Não, estraçalhando não, porque ele não é um jogo. Estraçalhando está o Agüero, por exemplo. Não, o Agüero é um cara que estraçalha. Mais ou menos. Eu acho que é o goleador. Acho que o Richarlison, pro clube que ele joga, ele estraçalha. Não, mas pro clube que ele joga, é que nem o David Neres lá. Não, mas você nós já sabemos, é esse tipo de coisa. Só que aí é o status do jogador da seleção, tanto que o David Neres chegou e já foi titular. O Everton teve que gramar muito mais, porque o Everton está aqui. Então, a hora que o Everton Mas também não estava estraçalhando aqui, né? O Everton. Sim, mas estava estraçalhando aqui. Não, também não estava. Não, mas... o momento dele... O momento era o momento do Grêmio, não era só dele. O momento dele nesse ano é abaixo do David Perfeito, Neres, o momento dele no Grêmio, nesse ano, foi inferior ao do ano passado. Exato. Sem dúvida, sem dúvida. Mas do Grêmio todo, né? Em poucos jogos, o que ele fez na seleção brasileira? Mais que o David Neres, por isso que foi titular. Isso eu não tenho dúvida. Agora, não podia ser o primeiro a sair, né? Essa eu, sinceramente, eu já teria pensado em jogo diferente. Eu teria tirado o Everton da esquerda e botado o Everton para jogar em cima do Tagliafico até forçar a expulsão do Tagliafico. Pode ser. Era o que eu pensaria. Tomou um cartão por 5 minutos, Tagliafico, né? Não, e não precisava nem, vamos dizer, tirar ele da esquerda, mas faz ele entrar mais... Né, na função que estava. Mas também nós não temos centroavantes que têm essa característica, né, abridores de espaço. Sim. Né? A gente tem o Firmino, que joga no Liverpool numa formação completamente diferente da seleção brasileira, que aí sim seria o abridor de espaço, mas mesmo assim, imagina, dois ocupando o mesmo lugar ali, com o Jesus e o Firmino que praticamente ocupam o mesmo espaço na seleção. Bom, o Darcy está nos lembrando aqui esse assunto do Tite, que está circulando em São Paulo, pela Fox Sports. Quem deu a notícia primeiro foi o Juca Kfouri, né? Isso aí, no blog dele. Mas qual é o fundamento disso? Do Tite sair da seleção? Saída da comissão. O fato... Lembra que eu disse aqui, certa feita, que o Tite estava perdendo os pilares dele na seleção brasileira? Sim. E é o que o Juca Kfouri levanta agora, né? Que a decisão dele também seria por isso, por estar perdendo os pilares. Mas ele vai simplesmente sair? Sai. Mas, não, sai? Não, é que agora, perto do meio-dia... Saiu a informação de que ele tem uma proposta do Beijing Guojian da China para treinar no futebol chinês nesse próximo semestre. Bom, ele tem uma proposta. Então. A informação que saiu agora, né? Sim. Então, complementando a informação que o Juca Kfouri tinha dado. A gente pode ver que o salário que ele vai receber na China não é pouco, né? Não, obviamente, ninguém faria uma proposta baixa. Ninguém recebe pouco lá. Ele vai ter um salário gigante na China para sair da seleção brasileira e treinar um time no mercado. Eu daria uma dica na segunda-feira, assim, para todo mundo. Bota um setorista na Arena e no CT Luiz Carvalho, aliás, vai das ter reunião, 9 às 8. Vai ter reunião na Arena, porque a informação que se tem é que teria uma reunião da direção do Grêmio já
ventando essa possibilidade. Do Renato. O Grêmio ficar meio que preparado e tentar buscar realmente uma situação para definir isso. É o que dizia eu ia comentar até sobre isso no post do blog do Juca, é que o Caboclo já teria feito algumas ligações pensando em substituto e que o Renato Gaúcho, o Renato Portaluppi e o Mano Menezes eram os favoritos para assumir a seleção. O detalhe o Mano, quem gosta é o Caboclo. Só que como ele é muito novo, a simpatia dos pares preferem o Renato. Mas quais pares? Os que estão com ele. O Noveleto, inclusive? Provavelmente. O Noveleto é vice-presidente. Provavelmente. É assim, se fosse o Caboclo a decidir sozinho, seria o Mano. Sim. Até para devolver para o Mano algo que foi dele retirado lá quando ele treinou a seleção brasileira, foi demitido por algo que ninguém sabe. Saiu quando a seleção começou a melhorar, eu nunca vi um negócio desse. E aí os pares que rodeiam o Caboclo, que contribuem ali na CBF, têm um apreço pelo Renato. Eu teria um nome para a seleção brasileira que eu acho que já deveria ter treinado, não treinou por algumas circunstâncias, que não está no mercado hoje por problemas, mas a gente sabe que a seleção não tem o dia a dia, então possivelmente se tivesse uma proposta poderia voltar. Eu iria atrás de Muricy Ramalho para treinar a seleção brasileira. Seria o meu fichão. Eu também acho o Muricy um excelente treinador. Mas o Muricy não que agora ele é comentarista. Quando o Mano Menezes foi contratado, foi contratado porque o Muricy não aceitou. Sim, mas é que não é que não aceitou. Não é que não aceitou, é que ele aceitou treinar o Fluminense em um dia, no outro foi lá o presidente da CBF, que era o Ricardo Teixeira, e pediu para ele treinar, mas como ele já via... A história que o Muricy conta é que ele pediu para o Ricardo Teixeira, então vocês peguem o telefone, liguem lá para o Fluminense, vão conversar. Ricardo Teixeira se negou, simplesmente queria que o Muricy desse as costas para o Fluminense e fosse para a seleção. Isso não existe. E o Muricy se negou e o Muricy conta toda segunda, acho, no Bem a Mesa. Perdeu e aí o Muricy se negou, virou as costas e abriu mão. É que ele saiu do Flamengo, ele optou por ser ético, né? Sim. Eu acho que pelo menos ele ficou com a consciência. Agora, o Ricardo Teixeira teve o destino que... Até porque é o seguinte, né? O Fluminense não mediu esforços para contratar o Muricy naquela ocasião, né? Sim. Tinha um projeto, e era todo em cima também e deu resultado. Do treinador, e acabou dando resultado. O que eu penso é o seguinte, né? A seleção brasileira, mais uma vez, parece os nossos clubes de futebol, né? Aqui os nossos clubes do nosso cenário do Brasileirão. Nós queremos ou o Mano ou o Renato. Dois perfis completamente diferentes. Então, né, a CBF representa os clubes. Infelizmente não tem aquela figura de que sempre teve do treinador, que no momento que sai um treinador, tu tem aquele cara que como foi o Tite, que é o melhor treinador do momento, que está destruindo no cenário brasileiro e que vai, obviamente, assumir na seleção brasileira. A gente não tem hoje. Assim, eu sou o mais maluco. Se é para mudar mesmo, se é para mudar tudo, olha, tá tudo errado. Tem coisas que a gente não gosta, o futebol brasileiro não passa um grande momento, nós não temos um treinador que será unanimidade, nem o Mano, nem o Renato vão ser unanimidade do povo brasileiro. Paga um avião pro Caboclo, manda ele para a Inglaterra lá, fazer uma reunião e traz o Guardiola. Pronto, ele quer treinar a seleção brasileira. Ele já disse uma vez, se me convidarem, eu vou. Vai lá e faz uma proposta e traz. Mas aí vem ele larga uma semana com a desorganização do futebol brasileiro. Mas pelo menos a gente vai ter tentado. Mas eu gostaria. E o preconceito? E o preconceito? Onde é que fica? Mas o único que está levantando a bandeira do preconceito contra o técnico estrangeiro é o Levir Coupe. Não, foi o único que falou. Que ele fala de segunda a segunda que não gosta de argentino. Não, foi o único que falou. Não, tudo bem, mas ele está levantando a bandeira do preconceito, ele. Mas quantas vozes tem mais. Claro que tem. Luxemburgo foi um. Pode ter certeza que se traz o Guardiola aqui vai ter uma grita. Claro. Mas o Luxemburgo falou uma coisa que eu concordo com ele. A gente não tem no futebol brasileiro obrigatoriedades para que os estrangeiros venham aqui treinar. Os brasileiros têm que ir lá na Europa e fazer curso europeu para treinar aqui. Mas acontece para treinar lá. Mas o nosso curso não é reconhecido, o pois curso da CBF, esse é o problema. Mas essa é uma grita correta do Luxemburgo. Mas o que tem que fazer é o seguinte, a CBF tem que ter a qualificação de curso como tem para a Europa, como tem aqui, a Argentina tem. A CBF não consegue ter parcimônia e harmonia com a Conmebol. Eu até acho que o Luxemburgo ele tem razão nesse aspecto, né? Pô, tu tem que te preparar, quem vem para cá também tem que se preparar.
Agora, o Luxemburgo também deveria se preparar. Claro. Porque o Luxemburgo acha que o mundo gira em torno do umbigo dele. Quer dizer, ele teve uma grande chance na vida de treinar o Real Madrid. Na hora da coletiva, ele disse que o time dele tinha que ter 3 características: la garra, la força e la união. Pô, se não sabe falar espanhol, não fala em português os caras que traduzem. Por exemplo, o Joel Santana, o tio Gijão, deu aula de melhor inglês. Aprendeu inglês. Agora aqui, olha como não é fácil ser técnico da seleção brasileira. O Humberto Claudino está dizendo aqui, ó. O Renato não consegue escalar o time do Grêmio, imagina na seleção. O Renato está meramente cogitado. Meramente cogitado. Mas e curiosamente, já tá tomando pau. Curiosamente, os nossos 2 treinadores cogitados para treinar a seleção brasileira, caso o Tite saia, são justamente aqueles que estão há mais tempo à frente de um clube. O Mano é o treinador mais longevo do futebol brasileiro e o Renato, em 9 de setembro desse ano, completa 3 anos à frente do Grêmio, o que é uma raridade no futebol brasileiro. Vocês acham que essas brincadeiras do Renato, elas cairiam bem num grupo de jogadores? Eu acho que cairiam perfeitamente. No grupo de jogadores da seleção brasileira? Tipo, eu jogo mais do que tu. Porque tu já parou para pensar o seguinte... Vai lá ver o meu DVD, o cara que joga no Real Madrid, no Barcelona. Mas, Daniel, pensa assim, quantos treinadores da seleção brasileira, do Dunga, que eu acho que foi o último, assim, que eu consigo aceitar um pouco a maneira como ele lidava com as coisas, do Dunga para cá tiveram capacidade ou a ousadia, não é capacidade, ousadia de chegar, por exemplo, num Neymar da vida e botar ele no lugar dele, de que ele é jogador de futebol da seleção brasileira. Será que o Mano Menezes teria capacidade e ousadia de chegar no Neymar e dizer assim, tá, e aí, meu, como é que é? Vai jogar quando? Vai fazer o quê? O Renato, ele tem essa ousadia nele. É uma coisa dele, ele é natural, né? Vou usar essa expressão, mas não é ofensiva. Ele é maluco por natureza, ele vai chegar no cara e vai dizer, tá, e aí? Tá pensando o quê? Eu fui lá uma vez e ganhei, e tu? Contratação do auxiliar técnico, né? Essa história é muito interessante, né? Qual é? O auxiliar técnico do Renato, na época, como começou a relação deles, treinava a base do Fluminense. É preparador físico na época, o Alexandre Mendes. Quem? Não, acho que foi o preparador físico, né? Ele era preparador físico do Fluminense. Né? O Alexandre Mendes. O Alexandre Mendes. Treinava, era preparador físico da base do Fluminense, quando saía o profissional, tinha que fazer o treinamento da base, estava uma bagunça o vestiário. Aí ele chegou e chamou o Renato, falou, cara, que história é essa e tal? Pô, vai deixar isso aqui bagunçado também? Todo mundo tem que se organizar aqui, né? Aí o Renato, pô, o cara veio aqui, me peitou, esse cara vai trabalhar comigo. É isso aí, porque tem personalidade. Tem personalidade. O Renato, eu torço muito pelo Renato, acho o Renato bom técnico, embora todos os problemas que o Grêmio esteja passando hoje passam também pelos desfalques, poderia de repente treinar um pouco mais. O Renato tem uma habilidade de comando que poucos têm. A minha grande questão é, com o comportamento e o temperamento desses jogadores da seleção, como cairiam as brincadeiras do Renato. Essa é uma preocupação. Agora, daqui a pouco chega um cara e diz assim, esse cara aí jogou na Roma lá e voltou, não sei o quê. Pode ser. Tem uns 2 anos já que o Renato fala, né, sobre o desejo de treinar a seleção. E provavelmente não é um desejo de passar pela seleção, jogar uma Copa América, um campeonato e sair esquecido. É capaz de ele já estar, de certa forma, se preparando para lidar com esse tipo de jogador, enfim. Então, acho que isso pode ajudar muito, o desejo dele, o sonho dele de treinar a seleção. E é como disse o Diogo, tem essa coisa de ser maluco desse jeito. Por natureza. E aí, todo mundo já na mídia sabe como é que é o Renato. Não. Não vai ser surpresa para ninguém. Agora, talvez ele até segure um pouco. Tudo bem. Agora a gente está pensando no lado da seleção brasileira. É o Grêmio. Pensa, a seleção vai levar um treinador como o Renato, que talvez tenha essa ousadia, essa capacidade, e o Grêmio vai perder o Renato. Não, uma coisa eu tenho certeza, que ele não vai ser puxa-saco do Neymar como o Tite é puxa-saco do Neymar. Não vai ser puxa-saco de ninguém. Não. Ele é maluco. Mas vai ter os bruxos também, vai ter essas coisas. Ele vai ter os bruxos. Isso aí também, todo treinador vai ter os jogadores de confiança ali. Mas o Tite faz uma defesa pública do Neymar e tece elogios rasgados por Neymar absolutamente desnecessários. Então, eu vou te dizer. Uma puxação de saco em demasia, na minha ótica. Pode escrever. Renato assume a seleção brasileira, a primeira convocação ele vai chamar uns 2 ou 3 do Grêmio. Eles vão me chamar de louco aí, mas eu tenho uma ideia em relação à seleção brasileira. Eu acho que tem que ter o técnico e tem que ter o selecionador.
Um cara que escolhe e o outro que treina. Por exemplo, eu tenho muitas restrições ao Dunga. Eu acho que o Dunga exagera, por vezes excede o limite do respeito, né? Fez isso quando foi técnico do Inter, fez isso quando foi técnico da seleção brasileira, e está falando de um cara que não gosta, embora não tenha nenhuma convivência, é um estilo que eu não me agrada. Agora, o Dunga foi um excelente convocador, né? Isso a gente não pode desconsiderar. O Paulo Roberto Falcão, por exemplo, a seleção de 94, teve aquele trabalho do Lazzaroni, que até acho que o Lazzaroni foi muito injustiçado, mas o Falcão simplesmente deu uma reformulada na seleção brasileira. Pegou jogadores que estavam se destacando aqui no futebol brasileiro e botou para jogar com a camisa da seleção. O Dunga, para contribuir com o que o Daniel está falando, o titular da seleção brasileira no ataque hoje foi o Dunga que convocou pela primeira vez, o Firmino. A titularidade do Daniel Alves, quem deu foi o Dunga. Então é o seguinte, velho, o cara vai lá e tá aqui os caras e tu vai treinar. Te vira, tu é o treinador. Pode ser. A figura de um dirigente de futebol no clube. Nós vamos falar em seguidinha mais sobre isso, sobre essa questão aí. O Tite dá entrevista quando? Hoje, amanhã? Não, pré-jogo é sábado. Só no sábado. Então vai continuar. Se ele não se fizer uma manifestação oficial... Mas tem que ser inteligente. Mas eu ouso dizer que ele não fala nada, domingo ele não fala nada e segunda a CBF se manifesta. Mas então esse assunto vai ficar, inclusive, mascarando o próprio jogo. A CBF é assim, né? Bom, lembrando para vocês o seguinte, estamos em época de férias e pelo 6º ano consecutivo o Hotel Sesc Gramado está no Hall da Fama do TripAdvisor. É o 6º ano que recebe o certificado de excelência, a partir da avaliação dos viajantes do mundo todo pelo alto nível de hospitalidade, além do restaurante e as atrações oferecidas. Esse certificado de excelência do TripAdvisor leva em consideração a qualidade, a quantidade e a atualidade das avaliações enviadas pelos viajantes no TripAdvisor ao longo de um período de 12 meses. Então, aproveite as férias aí, se você quiser conhecer mais informações no site do Sesc, sesc-rs.com.br, coloca /Gramado e tem todas as informações do Hotel Sesc Gramado. Vamos à mensagem do Banrisul e voltamos em seguida. Banco Bom não tira seu sono, faz você sonhar. Com o consignado Banrisul, as taxas são reduzidas, o crédito é imediato e as prestações descontadas diretamente em folha. Tudo para você realizar a viagem dos seus sonhos, renovar a sua casa com parcelas e prazos que cabem no bolso ou trocar de carro sem burocracia. Você tem um sonho? Procure uma agência do Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. É isso aí. Bom, apenas para alguns amigos internautas e telespectadores estão nos perguntando aqui a respeito dos canais pela net, da transmissão pela net. A RDC está fazendo, junto à NET, alguns ajustes. Então, nesses dias hoje, amanhã, talvez na segunda-feira já esteja tudo ok, tudo solucionado. São ajustes que estamos providenciando junto à NET para que tenhamos novamente a transmissão. O Rafael Silveira, Dunga não, Daniel. Ele não levou Neymar e Ganso em 2010, ele convocou o Afonso. A ideia é boa, mas o exemplo é ruim. Não sei. Já pensou a dupla Renato e Roger? Eu não concordo com o Rafael, porque, por exemplo, na Copa do Mundo 2010, tu não levarias um atacante artilheiro da Liga Alemã, mais de 30 gols, com time campeão na oportunidade? Ele levou o Grafite. Não levaria a grande sensação que tinha saído do futebol brasileiro para jogar no futebol da Espanha, que era o Neymar? Eu levaria também. Querendo ou não, o Dunga selecionava bem. Ele não conseguiu, com a capacidade que eu acho que ele ainda não tem como treinador, de controlar a seleção no jogo contra a Holanda. Foi a grande falha dele, o controle mental daquele jogo. No primeiro tempo fantástico que foi. Ele convenceu um cara como o Kaká, que tinha sido o melhor jogador do mundo em 2007 e depois tinha ido para o Real Madrid, a jogar uma Copa do Mundo com problemas no joelho. Não é para qualquer um, né? Não, eu não convocaria também em 2010 o Neymar. Não convocaria também. E o Ganso eu não convocaria nunca.
Não, eu acho que eu teria convocado. Não convocaria? Para mim, o grande erro... Eu acho que a hora para convocar o Ganso era aquela. Para mim, o grande erro... Eu vou te dizer, para mim, o grande erro do Dunga... que não é equipe. O Ganso, para mim, é o jogador que subverte aquilo que eu tenho ideia mas de time. Mas é aquela coisa do Dunga que ele é muito turrão, né? O Dunga não levou para a Copa do Mundo jogadores que optaram e não apoiá-lo na Copa América 2007. Sim. Ronaldinho Gaúcho, por exemplo, foi um deles. O problema do Ronaldinho foi aquele Grenal. Eu acho. Tem a menor dúvida. O problema com o Ronaldinho foi naquele Grenal. Porque em 2010 o Ronaldinho estava Quando o Dunga jogava ainda? Sim. Mas vem cá, tomar uma caneta ou um chapéuzinho. Você não tem a menor dúvida. Então a gente tem que pensar também se o Renato assume a seleção. E será que ele convoca o Alisson, por exemplo? Será que ele vai convocar algum jogador do Inter que esteja jogando bem? É uma questão de se pensar também. Mas o Renato tem personalidade para isso, não. Em 2010 o Ronaldinho Gaúcho estava muito bem. O Ronaldinho Gaúcho estava muito bem em 2010, poderia ter levado. Pois é. Mas é só algumas coisas, ponderações. Ronaldinho Gaúcho, 2010 estava bem, estava em alta. Mas aí a questão da organização como um todo, tá? Aí chegou, tu tem que chegar pro treinador e dizer assim, tu não vai levar o Ronaldinho? Não vou. Então, aqui ó, 10 minutos para tu me convencer por que tu não vai levar o Ronaldinho. Aí tu deixa o cara falar, fechamos os 10 minutos. Muito obrigado pela tua participação. Eu só quero te lembrar o seguinte, tu vai convocar o Ronaldinho. Pronto. Mas aí tem que ter dirigente, né? Não existe. Se tu tem um cara que faz a diferença dentro de campo, tu não vai com... Às vezes também os caras gostam de complicar, né? Gosto de levar o jogador que não tem qualidade. Se tu tá na mão do cara tecnicamente excelente, esse jogador tu vai ter que contar sempre. Mesmo que tu tenha que dar até uma enquadrada no jogador. E aí vale pro Neymar. Eu tenho uma dúvida, Rogério. Eu sei que não vai dar pra gente colocar em debate agora, talvez... para os próximos programas e até quarta-feira, que é quando o Inter volta a campo, a gente tenha tempo para isso. Mas eu quero entender, e o Odair não deu entrevista ainda, deve dar entrevista amanhã, por que e qual é a manobra tática que ele está tentando fazer, tirando o D'Alessandro do time titular, para a permanência do Nonato e a inclusão do Patrick no time. Por quê? Porque os melhores momentos do Inter foram com o D'Alessandro jogando em Porto Alegre. Talvez com tanto tempo parado, ele tenha condições físicas de jogar contra o Palmeiras fora de casa. E aí ele está me armando um time com 4 volantes, claro que em posicionamentos diferentes, o Patrick mais avançado. O Nico e a espera do Paulo Guerreiro. Por quê? Porque ele é o Odair. Porque o Odair, eu já te dei a resposta, não esperei nem até quarta-feira. Mas eu acho que Olha aqui, o Fernando Quaresma. Cheguei agora para assistir o programa e vi que Daniel Oliveira está aí, maior narrador do sul do Brasil. Boa, garoto! Me veio a lembrança dele com o grande Cláudio Cabral, saudoso Cláudio Cabral. Faziam a maior dupla no rádio. Abraço a todos, tá? Muito bem. Que legal. O Rafael Silveira está lembrando quando o Dunga assumiu 2010, foi pressionado pela própria CBF para não convocar alguns que tinham fracassado em 2006. Bom, gente, quero agradecer muito aí a audiência de vocês, Daniel Oliveira, Pedro Oliveira, a família Oliveira, Otávio Hoffmann, Diogo Rossi. Esquecemos do WhatsApp mas hoje, é que a maioria do pessoal que que perguntou aqui foi sobre a resposta que deu no final. Então acabou respondendo todo mundo aqui. Tá certo, então tá. Gente, muito obrigado pela audiência de vocês. Virando o Jogo volta amanhã, 13h, ao vivo aqui pela RDC TV. Muito obrigado, até amanhã. Virando o Jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul.